Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Mas vos não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vos será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos! Porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E, o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que quais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vos possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Mas vos não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vos será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos! Porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que quais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vos possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor.
Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Mas vos não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vos será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos! Porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E, o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que quais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vos possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Mas vos não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vos será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos! Porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que quais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vos possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor.
Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Mas vos não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vos será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos! Porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E, o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que quais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vos possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor.